Capítulo de hoje, integração por partes. Apresentando para vocês a fórmula integral de U dV, U vezes V menos VDU, por partes. Primeira parcela, segunda parcela. A primeira é um produto, a segunda é uma integral. Em geral, pode-se usar os seguintes critérios para fazer a integração do produto de uma função pela diferencial de outra. Primeiro passo, escolher convenientemente quem é U e quem é dV. A parte escolhida como dV deve ser mais facilmente integrável. E essa integral que vai ficar aqui VDU deve ser mais simples do que a primeira, tá? Tem alguns passos aqui para a gente seguir, além da escolha de U e dV, e também tem essa regrinha básica aqui, ó, dos professores do curso de Engenharia de São Carlos. LIAT. O que significa o LIAT? Funções logarítmicas, inversas, algébricas, trigonométricas e exponenciais. Escolher exatamente nessa ordem. Tem alguns autores que, em vez de algébrica, chama polinomial, porque são funções que apresentam um expoente. Então, ou LIPT, P, ou LIAT. Eu vou trabalhar com LIAT. Então, para fazer a escolha, nós vamos seguir essa ordem aqui. Vamos calcular a diferencial, vamos calcular a função e aplicar a fórmula corretamente. Tá? Então, alguns passos aí que eu vou explicar um de cada vez aí para vocês. Olha o nosso primeiro exemplo. É um produto de duas funções. Não cabe o método da substituição. Não cabe. Se vocês forem tentar fazer pelo método da substituição, não vão conseguir resolver. Por conta disso que nós temos a integração por partes. Eu tenho o x, que é uma algébrica, e eu tenho o Euler de x. Então, eu vou seguir esta ordem aqui, ó, do LIAT. A algébrica vem na frente da exponencial. Então, para escolher U, eu vou escolher a algébrica. E o dV, a escolha do dV, vai ficar o que sobrou, o Euler de x vezes dx. Calcula a diferencial, tá? Olha lá, calcula derivando, foi o que nós fizemos aqui. E eu vou calcular o dV fazendo a integral, tá? Os autores não colocam aí, mas eu vou colocar para vocês, ó, foi feita a integral, ó, integral do Euler de x é o Euler de x. Então, ó, calcula o du fazendo a derivada e calcula o v integrando o dv. Então, é a integral que a gente está fazendo aqui, ó. Eu tenho tudo que eu preciso para jogar na fórmula. Então, vamos lá, ó. U vezes V, olha lá a fórmula. U vezes V multiplica x pelo Euler de x, menos a integral de V du, esta com esta, ó. Percebam que esta integral aqui, ó, que sobrou, ela é mais simples do que a dada. Então, a escolha foi correta. No produto eu não vou mexer, e a integral do Euler é ele mesmo. O que eu posso fazer é colocar em evidência, aí é opcional. Como ela é indefinida, não esqueçam da constante no final. Outro exemplo, x e o logaritmo neperiano de x. Não cabe o método da substituição. Então, eu vou seguir essa regrinha aqui, ó. Logarítmica. Tá na frente, ó, é a principal, o LN, ó. É ele que eu vou fazer a escolha aqui, ó. Calcula a derivada do ln de x sobre x.
O que sobrou, x dx, vai ser o dv. E eu vou fazer a integral. Lembrem-se que aqui está sendo feita a integral. Então, soma 1 no expoente, soma 1 no denominador. Tenho tudo que eu preciso para jogar na fórmula das partes, ó. Eu tenho U e V, eu tenho V e DU. Então, vamos lá, ó. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Ó. Este vezes este, ln de x² sobre 2, menos V du, esta com esta, ó. Veja o que foi feito aqui, ó. A ordem dos fatores não altera, então eu só passei o x² sobre 2 aqui, vezes o ln. O meio que estava aqui, ó, 1 sobre 2, aqui, ó, continua aqui. E x² com x eu simplifiquei. Aplica a propriedade, traz o meio para fora e faz a integral. Ó. Veja que nesse produto aqui, em nenhum momento eu vou mexer nele, ó, nesse produto. O que eu tenho que fazer é calcular a integral. E esta integral tem que ser mais fácil do que essa que foi dada. Esse que é o sentido aí da fórmula por partes. Esta integral é mais fácil do que esta. E aí o que eu posso fazer é colocar em evidência. Também é opcional, tá? Esta resposta estaria correta se quiser multiplicar 2 vezes 2, deixar x² sobre 4. Ou se quiser colocar em evidência. Eu coloquei em evidência porque alguns autores colocam aí e vocês vão achar, por que não colocou? Então, eu aceito as duas. Aí. Uma trigonométrica, um x e um seno de x. Não cabe o método da substituição, então nós temos que recorrer ao método das partes. Escolhe o U, ó, a algébrica vem antes da trigonométrica. Gliate, ó. A algébrica, o X, vem antes, então eu tenho que seguir esta ordem, tá? E a parte do DV, que eu escolhi aqui, o seno de x dx. Tá bem? A ordem dos fatores não altera o produto. Cuidado na hora de fazer a integral e a derivada das funções trigonométricas para não inverter, que é muito fácil inverter aqui, tá? Regras de sinais. E nós chegamos aqui, ó, esse produto, ó, tá vendo, ó? Esse menos, só troquei o fator aqui, ó, menos 1, ó, trouxe ele aqui para frente, ó. E negativo com negativo, positivo. Integral do cosseno é seno. Aqui também, ó, na hora que eu escolhi o DV, o que foi feito aqui, ó? Foi feita a integral, tá? Ó, foi feita uma integral aqui, integral do seno é menos cosseno. Continuando. Outro exemplo com a função trigonométrica, agora com cosseno. Ela não é básica, não é imediata, não dá para aplicar o método da substituição, então vamos recorrer ao método das partes. A função algébrica vem antes da trigonométrica, então é o que eu vou escolher para ser o U. O DV é o restante, ó. Aqui foi feita a derivada, de x é 1, né? Então ficaria 1 dx. E aqui, lembrem-se que o dv você vai calcular a integral. Tá? E vamos jogar u vezes v, x seno de x, menos a integral de v du. Esta daqui que sobrou, compara com essa. Essa é tabelada, esta não. Então, esta é mais simples. Então, estamos no caminho correto. Este produto eu não vou mexer, negativo com negativo, positivo. E não esqueçam da constante no final, por ser integral indefinida.
Um outro exemplo, logaritmo neperiano vezes dx. Olha lá, o logaritmo é ele que eu vou escolher. É o primeiro, na regrinha do Liat, o ln vem primeiro. Mesmo porque se eu tivesse colocado o ln aqui, eu não ia conseguir calcular a integral do ln. Vai lá na tabela das integrais, procura integral de... Não tem. Tem gente que acha, tem gente que calcula, mas não tem como, tá? Derivada tem, integral não tem como, tá? Jogando na fórmula das partes, a primeira parte é um produto, a segunda parte é a integral. Vou simplificar x com x e nós chegamos a esse resultado. Se preferir, coloquem em evidência e não esqueçam da constante no final. Algumas considerações importantes de relevância aí que vocês devem carregar aí para este capítulo de hoje. Tem várias opções para a escolha de U e de dv, porém, sempre vamos optar por aquela que torne mais simples do que a dada, do que a anterior, tá? Ou seja, essa parte aqui, ó, VDU, essa parte aqui, ó, VDU, não pode nunca ficar complicada. O primeiro passo para saber aplicar a fórmula da integração por partes é ter o domínio completo das regras de derivação e da tabela das integrais. Então, tenham sempre em mão aí os dois formulários. Tá? Você fala, ah, por quê? Porque se você não tiver o formulário, você não sabe nem da onde que estão saindo os resultados aí. Em alguns casos, será necessário aplicar a fórmula das partes mais de uma vez no mesmo exercício, até a gente chegar à solução desejada. Então, nós vamos ver alguns exemplos que eu vou ter que aplicar mais de uma vez no mesmo exercício a fórmula das partes. Aqui está um deles, ó. X² vezes o Euler de x. Nós tínhamos visto lá o x Euler de x, que foi o nosso primeiro exemplo. Agora eu aumentei aqui a potência, ó. Então, ó, a algébrica vem antes da exponencial, antes do Euler. Então, a algébrica, x². Deriva, 2x dx, ou calcula diferencial, né? Que sempre carrega o dx aqui. O que sobrou é o dv. O dv, nós temos que lembrar que está sendo feita uma integração aí dela, ó. Jogando na fórmula das partes u vezes v nesse produto, menos integral de v e du, ó. Esta vezes esta, o v e o du. Estou destacando 2 aqui, ó, ele está aqui, eu estou destacando ele. E a ordem dos produtos não altera, então, ó, Euler de x vezes x, eu escrevi x vezes Euler de x. Percebam que eu vou ter que aplicar de novo a fórmula das partes. De novo eu caí num produto de funções que eu não consigo resolver pelo método da substituição. Então, eu fiz uma estrela aqui para vocês, um asterisco aqui para vocês. Eu calculei aqui novamente. A gente já tinha feito lá no exemplo 1. Eu tô fazendo ele novamente aqui junto com vocês, ó. Então, eu parei o processo e tô aplicando de novo a fórmula das partes. Escolhe o U e o dv. Joga na fórmula. Se quiser, coloque em evidência. Eu vou deixar assim, ó. Vou deixar assim. E vou pegar este resultado e vou substituir aqui, ó. E aqui a única coisa que eu fiz foi distribuir, ó, tá? Eu distribuí o 2 para a primeira parcela e para a segunda. Menos com menos, mais. Tá? E coloquei o Euler de x em evidência. Tá? Aí eu coloco uma observação aí para vocês, ó. É opcional
colocar o termo em evidência. Eu aceito aí as duas respostas aí, tá bem? Dando continuidade, vou pegar um outro exemplo, também uma função trigonométrica, x² seno de x. A algébrica vem antes da trigonométrica, de acordo com o nosso LIAT. Guarda, viu, gente, ó. A algébrica vem na frente da trigonométrica. Então, o U, eu vou escolher o x². E o dv, o seno de x. Aqui eu fiz a derivada e multipliquei por dx. E aqui foi feita a integral. Por conta disso que tem que ter o formulário sempre em mão aí, ó. Tem hora que deriva, tem hora que integra, tem hora que deriva, tem hora que integra. U vezes V, então x² vezes o cosseno negativo, menos, que é da fórmula da parte, integral de V du. Essa vezes essa, ó. A ordem dos fatores não altera o produto. Negativo com negativo, positivo. Esse 2 eu estou destacando, estou trazendo ele para cá. E eu fiquei com x cosseno de x. Não vai colocar cosseno x² aqui não, hein? Não vai ver x vezes x, não, não pode, não pode, tá? De novo, eu destaquei aqui, eu fiz novamente para vocês a fórmula das partes, chegamos neste resultado. Ó, escolhe a algébrica, escolhe a trigonométrica, aqui deriva, aqui integra, joga na fórmula das partes, regra de sinal, e este resultado é que eu substituí aqui, ó. Tá vendo? Aí eu distribuí o 2, ó, para a primeira parcela e para a segunda. As duas respostas estão corretas, tanto a que tem o 2 em evidência, como a que se aplicou à propriedade distributiva da multiplicação. Tá? Esta resposta correta de baixo também está correta aí, ó. Só que eu precisei aplicar o método das partes duas vezes. Aqui um outro exemplo. Aqui, ó. Ó, escolhi a algébrica, fiz a derivada, escolhi a trigonométrica, fiz a integral da trigonométrica, ó, fiz a integral da função cosseno e fui aplicar na fórmula das partes. A primeira parte é um produto, a segunda parte é uma integral. Então, ó, x² vezes seno de x, ó, menos a integral de seno e o dobro de x. Tá? De novo aqui eu vou cair num produto de duas funções. Não é tabelada, não é imediata, não posso fazer integral de x e integral de seno, porque não existe integral do produto. Não existe integral do produto. Então eu tenho que recorrer à fórmula das partes. Fiz aqui novamente, puxei uma estrela aqui, um asterisco aqui para vocês. Fiz o cálculo, a gente já tinha feito lá, eu repeti ele aqui novamente. E coloquei aqui o resultado. A única coisa que eu fiz foi distribuir esse 2 aqui, ó. Negativo com negativo, positivo, negativo com positivo, negativo. Vale a mesma observação do exemplo anterior. Só não esqueçam da constante no final, por ser integral indefinida. Aqui, um exemplo um pouco mais elaborado, ó. Com as duas funções algébricas aí, ó. É um produto de duas funções algébricas. Só que não dá para resolver pelo método da substituição. Tá? Se eu for escolher quem está no radical,
na hora que eu faço a derivada, eu não consigo resolver essa expressão. Então, ela está envolvendo duas algébricas, e neste caso, ó, a mais simples eu vou escolher ser no U. A que tem o radical é a que eu vou integrar. Ó, que tem o radical é a que eu vou integrar. Aí eu puxei uma estrela aqui, um asterisco aqui para vocês, e eu vim fazer a integral dela aqui, ó, para vocês lembrarem, ó. Tá? Acabamos de fazer a verificação da aprendizagem aí na prova 1, tá? Então, agora a gente tá vendo aqui, ó, como que faz, ó, tira da raiz, soma 1 no expoente no denominador, esse denominador eu vou inverter, e este aqui eu vou voltar para o radical. Então, olha lá, ó, a resposta que eu tenho. Para se calcular esta integral aqui, ó, eu precisei fazer aquilo. Tem aluno que faz isso com muita facilidade, tá? Tem habilidade, já pegou o ritmo, já tá treinando bastante, então pode fazer direto aí. Joguei na fórmula, U vezes V. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, posso colocar 2/3 vezes x, ó, x vezes 2/3, 2/3 vezes x, menos a integral de 2/3 vezes du, VDU. Só destaquei esse 2/3, ó, de novo, só que agora aqui o expoente é 3, né? Então, ó, tem aluno que faz direto. Se não perceber o resultado direto, ó, faz aqui do lado, para vocês entenderem, ó. Expoente é 3, vai para 3/2, soma 1 no expoente no denominador, acha o MMC, vai para 5/2, inverte, dá 2/5 e volta para o radical. Tá? Então, aqui nós temos a expressão aí final, como ficou, ó. Tá bem? Na próxima aula a gente vai fazer tudo isso daí, só que com a integral definida, com intervalos de classe. Então hoje nós vamos treinar bastante a indefinida, e na aula que vem a gente vai treinar a definida, que vai ser o nosso próximo capítulo. Aqui, ó, fazendo com outros exemplos. Ó, aumentei aqui o expoente. No LIAT eu vou escolher a trigonométrica primeiro, que é essa logarítmica aqui, ela tem derivada, tá? E aqui vai ficar o x² dx para eu poder integrar. U vezes V menos V du. Vou retirar 1/3, vou simplificar este com este, vai para x². Ó. Quem quiser pode dar a resposta aqui, ó, x² sobre 9, tá? Tem autor que coloca, ó, x³ sobre 9, e tem autor que coloca em evidência. Perceba, ó, x³ sobre 3, x³ sobre 3, eu coloco em evidência. O que for mais fácil aí para vocês, tá bem? E aqui eu deixo os propostos para nossa aula de hoje, tá? Então, o BCD ficaria aqui, BCDE ficaria como quiz, FGH como pós, tá? Então, BCDE fica como quiz, um logaritmo, duas algébricas, e o F, G e H com as respectivas respostas aí, para vocês tentarem chegar nos resultados aí. Tenho certeza que vocês vão conseguir, prestem bastante atenção para não errar
nas passagens aí, que é muito fácil. De preferência, tem em mãos aí os dois formulários, da regra de derivação e a tabela das integrais. Obrigada!